O inferno é real ou é só uma metáfora? Desde criança, muita gente cresceu ouvindo: se fizer coisa errada, vai para o inferno. Um lugar de fogo eterno, dor sem fim, castigo para sempre. Mas será que o inferno existe mesmo? Ou será que foi tudo criado para assustar, para controlar, para manter as pessoas com medo? Afinal, Deus não é amor? Como ele poderia mandar alguém sofrer por toda a eternidade? Ou será que o inferno é mais real e mais perto do que a gente imagina? Hoje, no Arquivos Sagrados, você vai descobrir as respostas que quase ninguém tem coragem de dar. Seja bem-vindo ao Arquivos Sagrados BR. Aqui, a gente não repete o que todo mundo diz. A gente vai atrás do que ficou escondido, das mensagens que foram distorcidas, dos mistérios que ninguém mais teve coragem de investigar. Você não precisa ser religioso para estar aqui. Mas se você sente que existe algo além do que te contaram, então esse canal é para você. Em cada vídeo você vai entender a Bíblia de um jeito diferente, mais humano, mais profundo e mais verdadeiro. Então já se inscreve, porque o que a gente vai revelar aqui pode mudar sua vida. Preparou a pipoca? Porque seu vídeo já vai começar. Capítulo 1. A ideia que assusta e confunde. Só de ouvir a palavra inferno, muita gente já sente um desconforto. É um tema pesado, assustador e, por isso, ignorado. Tem gente que acredita, tem gente que nega, tem quem diga que é simbólico e tem quem prefira nem pensar nisso. Mas uma coisa é certa: o inferno é citado na Bíblia, e mais vezes do que você imagina. Só que a grande questão é: que a Bíblia realmente diz sobre isso? Porque o que muita gente conhece sobre o inferno não vem da Bíblia, vem da tradição, dos filmes, das ameaças, dos sermões mais emocionais que bíblicos. E é por isso que hoje a gente vai limpar a poeira e descobrir o que está por trás dessa ideia. Será que o inferno é um lugar literal? Ou é só uma imagem para explicar algo mais profundo? Capítulo 2. O Antigo Testamento falava sobre o inferno. Muita gente acha que a Bíblia toda fala do inferno do mesmo jeito, mas não é bem assim. No Antigo Testamento, a palavra inferno nem aparece como a gente conhece hoje. O que aparece é a palavra Sheol. E o que é o Sheol? Era o nome que os hebreus usavam para falar do mundo dos mortos, um lugar onde todos iam depois da morte, bons ou maus. Não era um lugar de castigo eterno, era mais como uma sombra, um estado de existência apagada. Para eles, o castigo de verdade era não ter Deus, era ser esquecido, ficar distante da presença dele. O conceito de um inferno como lago de fogo, com dor eterna, não está claramente no Antigo Testamento. Isso começou a aparecer mais tarde, capítulo 3. E então veio o Novo Testamento. Foi com Jesus que a ideia do inferno ganhou novas formas. Mas atenção, Jesus não usava a palavra inferno como a gente conhece hoje. Ele falava sobre Gina. A Gina era um vale nos arredores de Jerusalém, chamado Vale de Hinnom ali no passado. Aconteceram sacrifícios humanos a deuses pagãos. Depois, o lugar virou um lixão. Queimavam restos, lixo, corpos de criminosos. Era um lugar maldito, feio, cheio de fumaça e fogo constante. E quando Jesus queria alertar as pessoas, ele usava a Gina como símbolo do que esperava quem rejeitava a verdade. Ou seja, o inferno na boca de Jesus era uma metáfora viva, algo que as pessoas da época conheciam e temiam. Mas será que ele estava só usando uma imagem? Ou estava falando de algo que vai além do que a gente consegue imaginar? Capítulo 4. O inferno nas palavras de Jesus. Jesus falou mais sobre inferno do que muitos profetas do Antigo Testamento, mas o jeito que ele falava era curioso. Ele usava parábolas, imagens fortes e sempre com um aviso. Cuidado, escolha o caminho certo. Vamos ver alguns exemplos. 1. O joio e o trigo.
Jesus disse que no fim o trigo, os justos, seria guardado, mas o joio, os que rejeitaram a verdade, seria lançado no fogo. O rico e Lázaro. Uma história onde um homem rico vive bem e um mendigo chamado Lázaro sofre. Depois da morte, os papéis se invertem. O rico vai para um lugar de tormento. Lázaro é acolhido por Deus. Mas essa história é literal ou é mais uma ilustração com propósito espiritual? Onde o fogo não se apaga. Jesus fala várias vezes sobre o fogo que não se apaga, o verme que não morre, as trevas exteriores. Mas todas essas imagens são símbolos que ele usava para mostrar algo. A separação eterna de Deus é a pior dor que existe. Capítulo 5. Como a igreja interpretou o inferno ao longo dos séculos. Depois da Bíblia, a história continuou, e com ela surgiram interpretações diferentes sobre o inferno. Nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos tinham visões bem variadas. Alguns acreditavam que o inferno era um lugar de castigo, eterno. Outros, que era uma punição temporária. E ainda havia os que acreditavam que no final todos seriam restaurados. Sim, até isso existia. Mas com o tempo, uma ideia começou a dominar. O inferno como lugar de dor eterna e sem volta. Essa visão foi muito reforçada pela Igreja da Idade Média e muitas vezes foi usada para manter o controle. Você já deve ter ouvido isso. Obedeça ou você vai para o inferno. O medo se tornou uma arma. A ideia do inferno, que era para alertar, virou uma ferramenta para oprimir. E foi nesse contexto que artistas como Dante Alighieri, com sua obra A Divina Comédia, criaram a imagem do inferno que a gente conhece hoje. Demônios torturando, castigos por pecados específicos, andares do inferno, fogo eterno. Mas isso não veio da Bíblia, veio da cultura, da arte, da política. A pergunta que fica é: será que o inferno que muitos temem é o mesmo que Deus realmente mostrou? Capítulo 6. Afinal, o inferno é real ou simbólico, agora que você já viu que o Antigo Testamento quase não falava sobre isso, que Jesus usava imagens como Gina para ilustrar algo maior, que a tradição misturou fé com medo. A pergunta volta com mais força. O inferno é um lugar real ou é só uma metáfora? A resposta é mais profunda do que parece, porque pode ser que o inferno não seja apenas um lugar físico, mas uma condição espiritual. Talvez o inferno seja o estado de estar separado de Deus para sempre, de viver sem amor, sem luz, sem redenção. E talvez isso seja pior do que qualquer fogo. Jesus falou em trevas, em dor, em perda, mas sempre como consequência da rejeição. Não era um castigo gratuito, era um alerta. Escolha a vida. Escolha o caminho certo. Capítulo 7. O que realmente é o inferno, segundo a Bíblia? Depois de tudo isso, talvez a pergunta certa não seja: o inferno existe? Mas sim, o que significa estar no inferno? A Bíblia parece mostrar que o inferno não é só um lugar físico, é um estado de separação eterna de Deus. Imagine isso, um lugar sem amor, sem paz, sem verdade, sem luz, onde o tempo não passa e onde a presença de Deus, que dá sentido a tudo, não está. Esse pode ser o pior tipo de sofrimento, porque não tem saída, não tem propósito, não tem esperança. E talvez por isso Jesus tenha falado com tanta força sobre isso, para evitar que a gente siga esse caminho. Capítulo 8. Mas por que um Deus de amor deixaria alguém ir para lá? Essa é a pergunta que mais incomoda. Se Deus é amor, como ele permite o inferno? Mas a resposta pode estar justamente no amor. O amor verdadeiro não obriga ninguém a ficar, não força a presença, não aprisiona. Deus ama tanto que ele dá a liberdade de escolha. Ele diz: você pode me seguir ou pode me rejeitar.
e o inferno pode ser o resultado natural dessa escolha. A consequência de viver uma vida inteira dizendo, eu não quero Deus. Então, no final, Deus apenas respeita essa decisão. Mas até esse momento, Ele espera, chama, insiste, porque o desejo dele é que ninguém se perca. Capítulo 9. Ainda há tempo. Se você está vendo este vídeo, é porque ainda há tempo. O inferno não é inevitável. Não é o destino automático de quem erra. Não, é um lugar onde Deus quer ver as pessoas. Na verdade, a cruz de Jesus é a maior prova de que Deus quer evitar o inferno a qualquer custo. Jesus enfrentou a dor, a humilhação e a morte, justamente para abrir uma saída, para que ninguém precise viver separado dele. O inferno pode até ser real, mas a salvação também é e está disponível agora. Capítulo 10. E você? O que escolhe? No final, a pergunta que importa não é se o inferno existe ou não. A pergunta é, você quer viver com Deus ou longe dele? Porque isso vai definir tudo. Não é sobre religião, é sobre eternidade, sobre destino, sobre amor verdadeiro. A porta ainda está aberta, mas ninguém sabe até quando. Agora eu quero saber de você. Você acredita que o inferno é real ou acha que é uma metáfora? O que esse vídeo te fez repensar? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar. E se esse conteúdo tocou você, se inscreve agora no Arquivos Sagrados BR. Nos próximos vídeos, a gente vai continuar revelando verdades esquecidas, desconstruindo mentiras e abrindo sua mente para o que realmente importa, porque a verdade pode doer, mas é ela que liberta. Nos vemos no próximo vídeo.